Estamos de volta com o programa Personalidades em Destaque, aqui da JMV-TV. Hoje com a presença do empresário líder comunitário Cido Gessner Júnior. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Bom, Cido, nós sabemos que o escotismo, o movimento escoteiro é uma das suas marcas registradas. Eu gostaria de continuar falando um pouquinho sobre isso, porque o Grupo Escoteiro Timbó, 20º Grupo Escoteiro Timbó, ele esteve localizado durante muitos anos aí junto ao pavilhão municipal em Ripal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história. Depois, nos anos 90, acho que se não me engano, na gestão de Juvencio Slob, o grupo foi transferido lá para a sua sede atual, né? Isso, Evandro, na verdade o escotismo influenciou muito a minha forma de ser, né? Os fundamentos escoteiros, as questões da ética, a questão do trabalho comunitário, a questão do próximo, né? A questão da natureza, isso é muito forte dentro de mim. Desde o começo que a gente participa no movimento escoteiro, a gente sente isso. Então, como eu fiquei muito tempo, isso ficou enraizado dentro da minha personalidade. Quantos anos tem o grupo agora, Cido? Pois é, o Grupo Escoteiro Timbó vai completar no próximo dia 31 de março do ano que vem 40 anos. Mas 40 anos da sua última fundação, porque já haviam grupos escoteiros Timbó antes disso aqui. Foi fundado uma vez em 63, depois fechou por volta de 67. Então você pegou praticamente dessa segunda etapa, você pegou bem no início já, né? Isso, o grupo abriu em 71 e eu entrei em 73. Então eu acompanhei quase toda a história. Você poderia até citar alguns nomes de chefes antigos, líderes do movimento da época? Pois é, tem uma comissão dentro do Grupo Escoteiro agora que está preparando essas festividades que vai se fazer ano que vem de 40 anos, né? Eu participei de uma reunião e fizeram essa pergunta também. Eu disse, eu preciso pensar porque foram tantas as pessoas que entraram, participaram, deram sua contribuição e que às vezes a gente até acaba esquecendo de algumas, né? Mas nesse final de semana me encontrei em Florianópolis com o Caco, Carlos Everton Kurtz, que é uma pessoa que a gente não vê mais por aqui, é engenheiro, morando em Florianópolis, que deu uma grande contribuição ao Grupo Escoteiro. E aí nós temos o Charles Hackpart, nós temos o Fabian Repke, nós temos muitas pessoas, assim, a gente citando... Na sua época que você iniciou, quem era o chefe de grupo? Na época era o Félix Scheidemann Teu Neto. Ele estava à frente desse trabalho, juntamente com o professor Haroldo Walter. O Haroldo Walter depois foi o chefe de grupo, sucedendo o Félix. Muitos anos, né? O Haroldo ficou. O Haroldo ficou. O Félix ficou bom tempo, mas depois o Haroldo assumiu, e aí o Haroldo tocou o Grupo Escoteiro muitos anos. E aí, assim, naquela época nós éramos um grupo escoteiro bem pequeno. Chegamos um período, na época que tivemos a participação do Gilmar Nardelli, e nós tivemos nosso maior auge, eu acredito. Chegamos a ter 140 ou 140 e poucos membros, né? Mas o escotismo é assim, tem seus altos e baixos, porque nós dependemos essencialmente dos voluntários. Todo esse trabalho é feito por voluntários. Ninguém ganha nada, muito pelo contrário. O chefe põe dinheiro do bolso. Por exemplo, você vai acampar, vai com o teu próprio carro, você está botando tua gasolina. Se furar o pneu, estragar o carro, o conserto é por tua conta. Então, essa questão do voluntariado é mais do que fazer de graça, é se doar para a instituição e pagar para participar, né? Cido, ainda falando de escotismo, a sede por muitos anos foi ali no pavilhão, né? Isso. Né? Essa sede, ela foi onde hoje está localizado lá algumas atividades da prefeitura, funcionou lá a Fundação de Esportes, não me lembro agora o que está funcionando lá. Mas essa sede ela foi construída quando? No seu período ainda? É interessante porque essa não foi a primeira sede. A primeira sede ficava exatamente entre esta sede e o pavilhão de esportes. Ali tinha um pequeno bosque e ali tinha um rancho desses que se fala meia água, com um telhadinho só para um lado, né? Que era o rancho de obras do próprio pavilhão. Então, quando terminaram a construção do pavilhão em 69, sobrou esse rancho. E esse rancho... tivemos um espaçozinho lá que começou a sede. Então, quando eu entrei, estavam já fazendo a construção da sede de tijolos, mas
nós ainda estávamos naquele ranchinho. E essa sede foi construída por quem? Pelo grupo ou pela prefeitura? Foi construída, bom, aí eu não sei dizer porque eu era jovem, eu acho que foi construída pela prefeitura, sim. E também era uma construção de um telhado só, assim, meia água. Depois, quando eu estava já participando como adulto no grupo escoteiro, na época que o Ingo Germer era prefeito, nós fomos mostrar a ele que chovia dentro da sede e tudo mais, e fomos pedir um telhado novo, e o Ingo Germer disse assim, bom, mas então vamos trocar de meia água, vamos fazer uma construção de sede. Aí eu sugeri, e se nós botássemos mais um andar em cima e dobrássemos a área de utilização? E o prefeito Ingo Germer entendeu a nossa necessidade e investiu então a construção do segundo andar e está hoje, e aliás, brincadeira minha, né? Mas o projeto do telhado daquela sacada fui eu que desenhei no papel e disse para o senhor Ingo, acho que assim ficaria bom. E fizeram conforme o nosso desenho lá e essa estrutura está lá. E aí então, com o início das festividades que tinha no pavilhão sempre, que na época tinha Maniok Fest e tinha várias atividades, e com a construção daquela ponte, o fluxo de veículos era muito grande e nós sentimos que já não estávamos mais no lugar certo. Aí nós fomos procurar um novo endereço e fomos ver aonde a prefeitura possuía alguns imóveis. Nós encontramos aquele lá em cima que era a sede da Forjovem, mas a Forjovem já não tinha mais atividades. Fomos pedir para o prefeito e o prefeito disse assim, faça um projeto, mandamos para a Câmara. Se a Câmara aprovar, eu assino embaixo. E aí foi o que aconteceu. O prefeito era quem na época? O prefeito foi o Juvencio Schlomp. Juvencio Schlomp. A sede atual do Grupo de Escoteiros de Timbó, do 20º Grupo Escoteiro de Timbó, inclusive foi a primeira sede da Rádio Cultura, na época, nos anos 80, né? Exatamente nesse endereço. Aí quando a cultura saiu... E essa sede, Cido, qual é a metragem dela? Qual é a estrutura que tem hoje lá à disposição dos escoteiros? Na verdade, assim, hoje a gente olhando aquele espaço, é um espaço muito bonito, mas tem que se deixar bem claro que nós investimos muito nisso. Toda aquela parte na frente, que é aquele gramado, isso era um buraco, tinha água parada, criador de mosquito, nós conseguimos com a ajuda da prefeitura, da comunidade, fazer aquela terraplanagem, as construções que nós fizemos ali no lado foram resultantes de promoções que o Grupo Escoteiro fez, né? Então, assim, nós temos lá um espaço, não me lembro bem a metragem, algo em torno de 1.700 metros quadrados, que a manutenção é 100% do grupo escoteiro. Por isso que às vezes encarece um pouquinho a mensalidade para participar do grupo e por isso que nós temos que fazer promoções de tempos em tempos no grupo para buscar os recursos para fazer a manutenção daquele espaço. Mas, dentro do escotismo de Santa Catarina, as pessoas sempre falam, mas vocês têm uma sede linda lá em Timbó. E temos mesmo, mas fizemos questão também de tê-la e cuidar bem dela. Cido, eu sei que já estamos chegando ao final do bloco, mas lidar com jovens, com crianças, com essa lei nova não podemos dizer, já tem mais de 10 anos, mas pode-se dizer até recente para o histórico do grupo escoteiro, a lei do menor, da criança e do adolescente, isso influencia em alguma coisa ou nunca houve problema nesse sentido? Não, nós precisamos nos adaptar, né, Evandro? Não só sobre essa legislação, mas sobre uma série de legislações, o escotismo sempre tem que se adaptar. A questão da legislação sobre a criança exige que nós tenhamos que pedir autorizações para viajar, que nós tenhamos que prestar contas, às vezes, ao poder público de uma situação ou outra, né? Mas nós temos legislação também, Evandro, sobre o voluntário. Cada voluntário hoje que participa do movimento escoteiro tem que assinar um contrato de voluntário, atestando que ele é voluntário, que ele não percebe nada por isso, né? Então o escotismo tem que se adaptar. E agora nós temos um projeto de lei no Congresso Federal que vai disciplinar a prática de atividades radicais. E nós estamos um pouco preocupados porque o que pode ser interpretado atividade radical? Será que fazer aquela nossa jangada com pneus e descermos o Rio dos Cedros, de Rio dos Cedros até aqui na nossa sede, vai ser considerado uma atividade radical? Se assim for, a legislação vai nos obrigar a ter um técnico formado nessa área para acompanhar a atividade e vai tirar uma série de circunstâncias que vai dificultar a realização das nossas brincadeiras, entre aspas. Porque o escotismo usa essas atividades para entreter os jovens, mas ao mesmo tempo educar e trazer conhecimento, né? Então,
a legislação é uma das coisas que nós temos que ficar atentas, porque nós, como movimento centenário, aqui no Brasil mais de 100 anos, nós somos muito visados, e se fizermos uma coisa errada, automaticamente é uma coisa que pesa contra a nossa organização. Muito bem, este é o nosso companheiro Cido Gessner Júnior, ele que é um líder comunitário, empresário, enfim, tem uma ampla folha de serviços prestada à comunidade. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo e já retornaremos.